elaborei aqui uma linha temporal, né? Onde de um lado está a crise, o momento em que você está vivendo agora, tá? Essa dor alucinante, essa dor intensa, com repercussões sérias, só quem passa por uma crise sabe o que é, e a iminência de uma cirurgia, tá? Vamos ver se a sua crise já justifica pular diretamente para uma cirurgia ou se há recursos ou etapas que podem ser acrescidas nesse intervalo entre a sua crise e uma decisão cirúrgica. A primeira linha temporal que deveria ser seguida, né? A maioria das pessoas deveria passar por essa etapa, é quando a pessoa entra numa crise, ela procura um serviço de emergência. Então, vamos supor que você seguiu esse trajeto, né? Que deveria ser o primeiro, a coisa a se pensar numa crise de hérnia de disco, de ciatalgia, de dor lombar, enfim, seja o motivo pela qual a sua coluna lombar está doendo. Mas vamos considerar que você procure esse serviço de emergência, normalmente um hospital, já passar a avaliação de um médico. Obviamente, existem instituições com maior quantidade, ou maior qualidade de recursos para essa análise, né? Um hospital com exames mais acurados, e existem unidades mais simples, por exemplo, uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, onde você vai passar por uma avaliação de um médico, mas esses recursos são limitados. Mas vamos supor que você consiga e tenha ido para esse primeiro momento, numa crise, para um serviço de emergência. Então, esse segundo estágio, quando você passa pela avaliação de um profissional, é a utilização de fármacos e repouso. Então, você buscou auxílio desse profissional de saúde ali, e ele indicou a utilização desse fármaco, que pode ser via oral, pode ser intravenosa, pode ser intramuscular, pode ser uma injeção, por exemplo, de dexacetoneurin, de Voltaren, uma injeção de diprospan, para amenizar a sua dor naquela situação de emergência, da fase aguda da crise, e a indicação de repouso. Normalmente, esse repouso ele deve levar de 24 a 72 horas, ou seja, até 3 dias. Mais que isso não é necessário, tá, gente? Ainda que a dor seja intensa. O repouso deve ser breve. E a utilização de fármacos num primeiro momento cai bem, tá? Porque isso ajuda não só a controlar a sua dor, mas bloquear processos inflamatórios que estejam acontecendo naquela estrutura ali, por um pinçamento, por uma hérnia, por uma inflamação de disco intervertebral, enfim, seja um motivo pelo qual essa dor apareceu, a utilização de fármaco no primeiro momento é adequado, tá? Indicado. E lembrando que esse repouso, no máximo em 3 dias. A coluna vertebral foi feita para mexer, senão Deus não teria feito uma estrutura com tantas articulações. Seria um osso só, nós andaríamos duros, né? Todo reto, duro. Não, ela tem uma quantidade absurda de articulações para que o movimento ocorra. Então, esse repouso ele deve ser breve, tá joia? Ainda que a dor seja intensa.